A mentira da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Exatamente. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, dentro das passagens bíblicas, que isso aí nunca aconteceu, ok? Eu espero que você aguarde até o final, depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, você que está chegando aqui de todo lado do Brasil, você que está acompanhando o canal está crescendo a cada dia mais visualizações, mais comentários. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar nas suas redes sociais. E vamos aqui mostrar para o crente, porque o crente é o seguinte, ó. O crente ele tem uma mega preguiça de e ler a Bíblia. Estudar piorou. Exatamente. Então, quando a gente vem aqui e apresenta a mentira do Espírito Santo, a mentira de Deus, e Deus usou o espírito de mentira para poder matar um rei, né? Porque Deus, ele aceita sacrifícios através de enforcamento para aplacar a sua ira. Exatamente, aplacar a ira de Deus. Porque Deus ficou nervosinho. Porque o povo de Israel seguiu a outras divindades, né? Outras divindades. Quer dizer, então, que se existe um Deus ali descrito dentro da Bíblia, ele não nega a existência de outras divindades. E ele fica todo assim, nervosinho, porque estão adorando outros deuses. Fica com inveja. Exatamente. E aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês mais uma mentira do teu livro que você chama Palavra de Deus, inerrante. Toda essa parafernália que vocês criaram aí dentro da igreja evangélica e incutiram na mente do povão, na minha mente, desde pequena, na mente da minha família, ok? Então, vamos para o texto sem mais delonga e eu vou apresentar para vocês. Olha, o texto aqui é de Joel, capítulo 2. Eu já tenho aqui um estudo referente ao livro de Joel, mas é outro capítulo, né? Mas eu vou apresentar para vocês aqui. O autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai pegar esse texto aqui, um recorte desse texto, a partir do versículo 27, e dizer que se cumpriu no dia do Pentecoste. Exatamente. Ele vai fazer essa atribuição como se aquilo que o profeta Joel tivesse falado estaria cumprindo no tempo depois da morte de Jesus. Quando eles estavam ali reunidos, né? Dentro ali de um local, e um espírito, um vento veemente veio aqui, soprou, e eles falaram outras línguas e tudo mais. E Pedro vai fazer um discurso dizendo que é cumprimento de Joel. Só que realmente é cumprimento de Joel? Vamos para o texto de Joel para ver o que diz. Será que cumprimento aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, como o personagem criado ali, Pedro, ele afirma que aconteceu no tempo dele? Olha o que está dizendo a partir do versículo 18. Vamos ler alguns trechos só, tá? Não vou cansar você. Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra. Deixa eu contextualizar. Ali tem uma narrativa que Deus diz que vai expulsar o exército do norte, e que ele será a mão forte diante do povo de Israel, tudo mais, toda aquela narrativa que Deus, ele protege o povo de Israel. E ali ele vai descrevendo, mostrando que o povo de Israel não seria mais escravo, opróbrio, ele não seria mais envergonhado de todas as nações. E eles iriam habitar Jerusalém tranquilamente. Que isso é uma mentira. Hoje mesmo, na atualidade, em 2024, estamos vendo uma guerra aí, né? Não para de cair bomba em Israel e vice-versa. Mas vamos para o texto bíblico, que eu vou mostrar a mentira do texto bíblico para você. O crente, ele tem a cara de pau de falar que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita para mim. Ele pega o livro, abraça, ama o livro e fala assim, ó, esse livro aqui foi escrito para mim. Exatamente. Tudo que está escrito aqui vale para os dias de hoje. Não é assim que o crente faz com a Bíblia? Nossa, porque Deus fala todas as manhãs com o meu coração. E quando eu abro a Bíblia ali, a palavra de Deus está preparada para falar aos nossos corações. Exatamente. Assim é feito também as homilias
nas sinagogas não, nas igrejas evangélicas, se abre o livro ali como se fosse algo mágico e ali começa a se falar besteira, como se aquele livro é escrito para o século 21. Não passa de uma falácia. Exatamente. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Vamos lá. Qual que era a terra do Senhor? Fazendo uma hermenêutica básica aqui, vamos lá. A terra do Senhor era Jerusalém. Não é Brasil, não é Espanha, não é Itália, não é Argentina, não é Uruguai. A terra aqui é um local, não é planeta, o globo não, viu? Ele se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Quem é o seu povo? Povo de Israel. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. O crente diz a frase assim, ó. Texto fora do contexto é pretexto para heresia, viu, Fernando? Mas o próprio escritor de Atos dos Apóstolos e os cristãos, ele retira texto fora do contexto e aplica lá em Atos. E assim os cristãos também fazem, dizendo que aquilo lá está certo. Contribuindo com aquilo que o escritor da narrativa de Atos do Apóstolo fez. Tirou versos isolados do contexto cultural e histórico de Joel e aí aplica-se a anos depois. Então, o crente também comete heresia. Tanto o crente como o escritor de Atos dos Apóstolos também cometeu heresia, retirando versos isolados e aplicando para o templo lá onde que a suposta descida do Espírito Santo, que eu vou provar aqui que é a maior mentira. Presta bem atenção. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo, como sempre a Bíblia na terceira pessoa. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo. É alguém ali escrevendo, olhando. Ah lá, o Senhor disse ao seu povo. Exatamente. Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles serei fartos. E vos... Presta atenção aqui, ó. Quando Atos dos Apóstolos está escrevendo aquele texto aqui, ele aplicou esse texto aqui, essa frase que eu acabei de ler para vocês? Eis que vos envio o trigo. Lá na época de que se cumpriu a profecia, o que disse Joel, isso aqui aconteceu? Eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Isso aqui aconteceu? Ou, segundo o contexto histórico, Jerusalém vivia uma fome terrível e era totalmente vassalos, totalmente submissos a Roma? Responda a essa crente. Se isso daqui é cumprimento lá em Atos dos Apóstolos, quando foi que Deus enviou trigo, mosto, azeite, acabou com a seca, acabou com a fome ali em Jerusalém? E que Israel jamais foi entregue ao opróbrio entre os gentios, como escravo, como vassalos? Responda essa crente para mim. Vocês gostam de usar versículos isolados, né? Olha aqui agora. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão. Responda essa crente. Quando foi que isto aqui que eu acabei de ler para vocês aconteceu na história? Quando foi que o Deus de Israel cumpriu com isso daqui? Responda. Porque o crente pega um texto isolado, o autor de Atos pega um texto isolado do livro de Joel, capítulo 2, aplica lá como se fosse os dias de Pentecoste, criando uma narrativa, como se tivesse cumprido o livro de Joel, mas ele isola todo o contexto. Quando foi que essas coisas aconteceram lá em Atos dos Apóstolos? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha só, a maior mentira agora do livro de Joel. E vós sabereis
que eu estou no meio de Israel, versículo 27 em diante agora, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. Opa, peraí, vamos fazer uma pausa aqui. Não, eu sou o vosso Deus, Yahvé, e não há outro. E cadê Jesus aqui? Por que Yahvé não disse aqui? Existe o Filho, que é eu, existe o Espírito Santo, que é eu também, e nós três somos um. Porque Yahvé aqui escondeu Jesus, escondeu o Espírito Santo? Responda, essa crente. E sem manobras? Não há outro. Segundo a narrativa do livro de Joel. E o meu povo, o povo de Israel, nunca mais será envergonhado. Mentira! O ano 70, o Império Romano invadiu e destruiu Jerusalém. No ano 130 depois eles tentaram retomar, voltar para suas terras e de novo, meter o pé na bunda dos judeus. Exatamente. E aí, seu Deus não mentiu? Porque aqui diz, e o meu povo nunca, tem que gritar no ouvido do crente, nunca mais será envergonhado. Nunca mais é o quê? E Hitler? E tantos outros aí que detonaram os judeus. Aonde está Yahvé quando aconteceu essas coisas? Responda, crente. Você que acredita na palavra de Deus inerrante, que Deus não mente, Deus tarda, mas não falha, é toda a pseudagem que vocês pregam desse livro. Mas vamos continuar que tem mais mentira aqui sublinhada para vocês. Agora vamos para a falácia do livro de Atos dos Apóstolos. Olha o que vai dizer. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deixa eu perguntar uma coisa para você, crente. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne? Foi? Responda para mim. Sobre toda a carne. Aqui não está escrito que é sobre todos que são evangélicos, todos que são católicos, todos que são judeus. Aqui está dizendo, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que é sobre toda a carne para vocês? Isso aqui se cumpriu? Se não se cumpriu, vamos supor, vamos encaixar isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso aqui se cumpriu em Atos dos Apóstolos? Caiu o Espírito de Deus sobre toda a carne? Ou tinha um grupinho lá embaixo que estava zombando daqueles que estavam falando em línguas? Então aqueles que estavam lá embaixo, o Espírito Santo de Deus não caiu sobre eles. Então aqui o que está escrito, se fosse verdade lá para Atos dos Apóstolos, já é uma mentira. Porque não caiu sobre todos. Porque Pedro, ele vai tentar justificar o porquê que eles estavam daquele jeito. Eles não estão embriagados na parte da tarde, durante o dia. Ele vai dizer, mas isso aqui é cumprimento lá que o Joel disse, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas o contexto aqui de Joel é para aquela época de Joel, não é lá para o século I. Exatamente. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Se isso daqui é cumprimentos e atos do apóstolo, cumprimento, aonde foi que os vossos filhos e as vossas filhas profetizaram naquela época? E os vossos velhos terão sonho quando isso aconteceu lá, quando o Espírito de Deus caiu sobre toda a carne? Ou será que essa historinha é só o contexto lá do primeiro século, lá de Atos do Apóstolo? Então, se o Espírito caiu sobre aquelas carnes, então não vai cair mais. Então já se cumpriu, não vai cumprir mais. Exatamente. Mas o crente, ele gosta de pegar essa historinha e generalizar.
Falar que não, é a partir daquele momento vai continuar caindo a profecia e vai ter visões e tudo mais. Quer ver que eu vou refutar com uma frase aqui do próprio Jesus? A própria narrativa da Bíblia? Vai dizer assim, ó. A lei e os profetas profetizaram até. Tem um impedimento aqui, ó. É o máximo. Até João. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, aqui no texto está dizendo que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Se isso daqui é para Atos dos Apóstolos, João tá antes dos apóstolos. Duraram até João. Então a própria Bíblia refuta ela mesma. Porque se a lei e os profetas duraram até João, então não existe mais profetas depois de João. E aí o que acontece? Como que vai atribuir profecia, se não existe mais profetas, depois de João? É mais uma contradição aí dentro da sua Bíblia. Ok? E também sobre os seus servos e sobre as suas servas, que não é servas, tá? Quando você vai para o texto original, é escravos, exatamente. A Bíblia nunca falando contra a escravidão, mas dando ênfase de que escravos eram legítimos aos seus senhores. Uma coisa muito feia aí dentro da Bíblia, tá? Você aí concorda com a escravidão? A Bíblia, ela dá ênfase para a escravidão, tá? E também sobre os seus servos, sobre as suas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Quando foi que isso aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, que diz é sobre toda a carne? E mostrarei prodígios do céu e na terra. Aonde que isso se cumpriu em Atos dos Apóstolos ou depois? Prodígios. Prodígios é milagres, maravilhas nos céus e na terra. Onde foi sangue e fogo apareceu e colunas de fumaça se cumprindo lá em Atos dos Apóstolos ou qualquer anos posterior? Cortinas de fumaça. Aonde se cumpriu isso daqui na história da humanidade? Jogando isso para frente mesmo, que eu sei que não é, porque isso aqui é o contexto cultural e histórico do livro de Joel, antes da Era Comum. Não tem nada a ver com Atos dos Apóstolos, não tem nada a ver com o escritor da narrativa do Atos 1, Atos capítulo 2, ele vai fazer uma heresia cortando um texto lá de Joel e dizendo que se cumpriu no tempo dele. E aqui eu já mostrei várias mentiras dentro do texto. O sol se converterá em trevas. Eclipse é a coisa mais normal do mundo. Os cientistas, eles programam os dias até que vai ter eclipse. Não precisa a Bíblia dizer. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele, ele está generalizando a todos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos lá. Salvo do quê? Se vai invocar o nome do Senhor porque você está vivo. Quando um avião está caindo e as pessoas invocam o nome do Senhor, esse avião é salvo pela palma da mão do Senhor? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Então quer dizer, Fernando, que isso daqui que é lido nas igrejas e que é colocado lá no Novo Testamento também, porque o escritor do Novo Testamento copia isso daqui e coloca lá para montar o Novo Testamento, ele pega esse trecho aqui e coloca lá. E o crente atribui que é para ele. Então quer dizer que no texto, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Então no Brasil não haverá livramento, na Itália, na Argentina, no Uruguai, no Chile, não. Aqui o texto vai dizer que em Jerusalém, em Sião, haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É salvo e tem que estar lá em Jerusalém. Então, quando você pega a Bíblia e tenta contextualizar e se encaixar dentro dela e falar que é para você hoje, que ela foi escrita para você, eu amo esse livro porque é a palavra de Deus,
você está cometendo vários equívocos, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.